Olá, bom dia. Nessa manhã de segunda-feira, né? Passando aqui mais uma vez para o nosso Café com Palavra, né? Nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus todos os dias, né? E nesse início de semana, né? Nós queremos convidar, né? O Espírito Santo para guiar a nossa semana, né? Para conduzir a nossa vida, conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família, né? Assim nós temos feito e nós temos colocado tudo nas mãos do Senhor, né? E nós, mais um dia, nós temos a oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, de estarmos aqui mais um dia, né? Glorificando e engrandecendo o nome do Senhor, né? Bom dia, Tatiana, tudo bem com você? Né? Nós estamos trazendo todos os dias, né, de segunda a sexta, aqui no café, nós estamos trazendo uma palavra. E hoje a palavra é no livro de Mateus, capítulo 13, lá no versículo 47, né? Deus ministrou essa palavra no meu coração e há uma importância, né, muito grande sobre essa palavra. Tá com seu cafezinho aí, Tati? Então, por aqui nós estamos com o nosso cafezinho e nós vamos falar sobre a parábola da rede, né? Nesse capítulo nós vemos muitas parábolas, né, de Jesus. Nós vemos Jesus falando de diversas formas, através de parábolas, né? E nós sabemos, eu fazendo bagunça aqui. E nós sabemos que muitas vezes, quando Jesus fala dessa forma, nós estudamos esses dias, né? Para que vejam e não vejam, né? Por causa que da dureza dos vossos corações. Mas aos filhos, aos discípulos ali, o Senhor Jesus ele traz a explicação da parábola do joio. Ele traz, né, a explicação da parábola da semente, né? Após o Senhor Jesus pregar para multidões, né? Com os filhos ele fala ali, com os discípulos ele fala de forma diferente. Então nós vemos ele trazendo essa parábola explicada, né? Porque muitas vezes nós ficamos olhando, eu começo a analisar a palavra e eu fico, nossa, mas Jesus sempre falando ali através de parábolas, né? E a gente fica um pouco ali querendo entender. Então, quando nós vamos estudando a palavra, nós vamos percebendo o cuidado de Deus conosco, né? Deus tem um cuidado conosco muito grande. Deus tem um amor, né, por nós muito grande. E quando nós vemos ele falando de forma, né, que os discípulos viessem entender, né? E hoje nós vamos estar lendo o Senhor falando sobre o reino dos céus, né? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, ou seja, eles jogam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus entre os justos e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes, né? Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhes sim. Então lhes diz, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira o seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ou seja, né, quando nós vemos Jesus ele falando sobre a rede, né, nós sabemos que a rede é a palavra de Deus, a rede é a pregação da palavra de Deus. Bom dia, irmãos, Pai do Senhor Jesus. A rede é a pregação da palavra, a rede é o que nós estamos fazendo aqui, né? E a Bíblia vai dizer que quando a rede é lançada, vem todo tipo de peixe. Vem os peixes bons e os peixes maus, né? Nós sabemos também que Jesus ele falou, né, a Pedro, né, que ele estava ali fazendo ele o quê? Pescadores o quê? De homens, né? Eles eram o quê? Pescadores, né? Pedro, o irmão dele, né, eram pescadores. Essa era a atividade dele. E uma das especialidades de Jesus é transformar, né, a vida, né? Ele transforma todo o contexto da vida de quem ele chama, né? Jesus ele chama você num contexto de uma vida que você olha e fala assim, mas não tem como eu obedecer e cumprir aquilo que o Senhor está me chamando, me falando, né? Falando aqui de chamado, né? E ele faz uma mudança na trajetória, no rumo da vida da pessoa. Bom dia, irmã Rosânia, Pai Senhor Jesus. Ele faz uma transformação tão grande que ele muda a rota daqueles discípulos, ele transforma todo aquele ambiente. Por quê? Ele fala, vocês vão ser o quê? Pescadores, né, de homens, né? Vocês não vão ser pescadores mais de peixes, ou seja, vocês vão ganhar almas para o reino. E isso é o que é mais importante, né?
eu tinha essa oração, eu falava com Deus, falei, ai Senhor, eu tenho desejo no meu coração de qualquer trabalho que eu precisava fazer, que meu patrão fosse o Senhor. Porque eu sou apaixonada pela palavra, eu sou maravilhada com a palavra de Deus e eu tinha isso no meu coração. Por mais que você precise trabalhar, nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos, né? Nós temos uma vida aqui embaixo, nós precisamos, temos coisas que nós precisamos fazer. Mas eu falando aqui, eu tô me lembrando, né? Eu sempre falava com Deus, Senhor, eu queria que o Senhor fosse o meu patrão. Porque é a melhor coisa que existe, é trabalhar para o Senhor, trabalhar em prol do reino de Deus. E não é peso, é amor, porque Deus, quando nos resgata, quando nos transforma, Ele coloca amor no nosso coração. Deus coloca um amor pelas almas. Deus coloca um amor no nosso coração por aquilo que a gente faz. E muitas vezes a gente acaba fazendo, a gente às vezes até quer tomar um pouco do lugar de Jesus, porque a gente se preocupa com coisas que é Deus que vai resolver. Quando a Bíblia diz que vem os peixes bons e vem os peixes maus, né? Você que tá aí, você pode ir compartilhando a live aí no aviãozinho, avisa as pessoas. Tem gente pensando que nem ia ter live hoje, não é? Pelo horário. Pai, Senhor Jesus, eu te levo, bom dia. Nós estamos em Mateus, capítulo 13, versículo 47. Esse é o nosso devocional de hoje. Mateus, capítulo 13, versículo 47. Então, quando a palavra de Deus vai dizer, né, que nós, muitas vezes, nós somos esses pescadores. Nós somos aqueles a quem o Senhor Jesus nos chamou para o quê? Para pescar. E pescar o quê? Fazer o quê? Pescadores de homens, né? Ganhar almas para Jesus, né? Isso que Ele nos chamou para fazer. Então, quando você entende que Jesus, Ele fala sobre essa rede, né? O meu cachorro glorificando o Senhor ali. Quando nós vemos que essa rede é lançada, e a rede é a palavra de Deus, vem todo tipo de peixe. A pregação é feita, vai vir todo tipo de peixe, né? A pregação, a rede vai puxar, ela vai atrair. Mas no meio vai ter os peixes bons e vai ter os peixes maus, diz a palavra. Elisete, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, Josi. Pai do Senhor Jesus. Vocês pensaram que não ia ter live hoje, que é mais tarde? Não tive como fazer a live mais cedo hoje, mas cá estamos para a glória do nome do Senhor, né? E nós vemos isso muito forte quando Pedro, né? Eu sou assim maravilhada com a história de Pedro. Eu sou assim maravilhada. Por quê? Vejo um homem de ousadia, um homem de coragem, um homem honrado, que ali o Senhor ele coloca sobre a vida dele algo tão maravilhoso, tão extraordinário. Deus honra Pedro de maneira tremenda. Não só ele, mas todos os outros discípulos, eles também foram honrados. Mas quando você vê Pedro, Pedro era um homem totalmente... A gente vê um Pedro e a gente vê outro Pedro. Vou fixar aqui o comentário da palavra, vou deixar fixado aqui. Um Pedro totalmente diferente quando Jesus vai lá resgatar ele na praia. Né? Imagina você está caminhando junto com Jesus, você está andando junto com Jesus. Só um minutinho, gente. Combate? Não pode. Ele é uma graça, ele é grandão, bagunceiro. E nós vemos Pedro ali caminhando com Jesus, andando com Jesus, de repente ele nega Jesus. O que ele vai pensar, né? Nós, como carnais, naturalmente a gente pensaria a mesma coisa. Acabei com tudo. Eu destruí tudo, né? Então o que ele faz? Ele vai para a praia de novo. Ele volta para o mesmo ofício. Ele volta a pescar. Jesus vai ao encontro dele, lá na praia. Lembrar ele que ele já havia tirado ele daquele lugar. Essa palavra mexe muito comigo, porque envolve não só a questão do perdão. Jesus já o havia perdoado. Pedro precisava se perdoar. Ele precisava entender que o amor de Jesus, né, o amor do nosso rei, o amor, o verdadeiro amor, ele cobre que multidão de pecados. Jesus ele vai até Pedro, ele chega lá na praia, né? Então tem nesse texto que ele se cinge, ele se veste. Quando ele vê que é Jesus que está ali, né? Jesus já estava lá na praia, foi ao encontro dele, foi buscar ele de volta. Porque ele tinha voltado para o ofício antigo. Que ofício antigo? Pescar. Mas o Senhor já tinha falado, não, olha, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vocês são ganhadores de almas. Jesus, quando coloca um selo em você, uma marca em você, para você ir por ele, trabalhar para ele, conquistar para ele, em prol do reino, essa marca nunca mais vai sair.
Essa marca nunca mais vai sair de você. Jesus, ele chamou você, ele convidou você a fazer parte do reino já aqui na terra. E quando nós vemos esse amor todo de Jesus, a qual envolve ele ir, ele procura Pedro, ele traz Pedro para o entendimento de que pescar ali já não fazia sentido para ele, porque o que realmente fazia sentido é aquilo que Deus chamou para fazer. Você só vai dar certo fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Você pode rodar em círculos, você pode, às vezes por causa de você, por causa das circunstâncias, de situações, você pode esquecer do que o Senhor chamou você para fazer e você voltar ao seu antigo ofício antes de Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele encontra você. Ele vai estar na beira da praia esperando você para que você entenda que ele mudou a sua história. Ele mudou, ele transformou. Então as coisas antigas, as coisas velhas, elas passaram. Eis que tudo se fez novo. Já não cabe a vida antiga. Já não cabe você viver da mesma forma que você vivia antigamente, enquanto você tem um reino, enquanto você serve a um rei, enquanto você entende que ele é o seu rei, não tem ninguém mais a que se deva dar tanta importância a ponto de entregar a sua vida. Porque quando você vai fazer coisas, você vai investir em coisas, em tempo, a pescaria. Demanda tempo, demanda cuidado, demanda investimento. Eles precisavam de quê? De barcos para estar ali, tempo. Então é a sua vida. Muitas vezes você investe a sua vida em coisas, em pessoas, em situações, em relacionamentos, em momentos, mas você só vai dar certo no propósito que o Senhor ele chamou você para fazer. Compartilhe Jesus, olha a minha canequinha. E o que ele chamou você? Ele chamou você para lançar a rede. Você não tem que ficar preocupado com os peixes que vão vir. Os peixes lá na praia, quando saem da água, eles vão ser separados. Os ruins, eles vão ser lançados na fornalha acesa. E os bons, eles vão para o cesto. Os ruins vão ser lançados fora no último dia. Os peixes bons, eles vão para o cesto. É o Senhor quem sabe aquilo que ele vai aproveitar e aquilo que não tem proveito. Nós não temos que estar preocupados com que espécie de peixe nós estamos pegando. O Senhor chamou você para lançar rede. Lança a tua rede. Lança a tua rede. Porque quando Jesus chega, eu consigo ficar assim, gente, eu ouço, leio essa palavra, você consegue sentir o amor de Jesus ali de forma palpável. Quando ele chega, ele encontra Pedro. E muitas vezes Jesus nos encontra assim. Jesus nos encontra quando nós pecamos, nós erramos e achamos que não tem jeito para nós mais. Porque mais uma vez nós o negamos, mais uma vez nós o deixamos, mais uma vez nós fizemos aquilo que nós falamos que muitas vezes não iríamos repetir. Mas o amor de Jesus, ele chega ali naquela praia, ele encontra Pedro, ele faz promessas a ele. Ele fala, tu me amas? Imagina você, depois de ter negado Jesus, Pedro, imagina eu comigo, não estou dizendo que a Bíblia está dizendo, eu falo que às vezes a gente fica imaginando a preocupação em Pedro falar, Se ele não falasse que ama, ele não podia deixar de falar. Mas como que eu vou falar que eu amo depois do que eu fiz? Mas o perdão de Deus, de Jesus, é isso aí. Você pode ter feito, você pode ter causado dor, porque houve algo, houve uma ruptura. Houve uma dor no coração de Jesus, porque foi uma traição. Ele nega Jesus. E Jesus, ele faz o quê? Ele vai atrás dele. Só que da parte dele houve o quê? Arrependimento. Judas nós sabemos que não. Embora tenha um texto na Bíblia que fala que ele arrependeu, não fala que teve remorso. Ele só seguiu com a mesma atitude. Eu vou trazer esse texto aqui. E quando nós vemos Pedro, ele houve um arrependimento. Jesus, ele vai atrás dele porque ele é precioso para ele. Nós vemos ele falar, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra, Pedro, significa pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aquele homem de estupim curto, aquele homem explosivo que falava o que vinha à boca, aquele homem, o Senhor Jesus chamou aquele homem sem... Assim, se fosse a gente olhar e falar, esse aqui, Jesus escolhe as coisas improváveis. Jesus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios.
Jesus escolhe aqueles que são improváveis. Talvez você já deu errado em muitas coisas na sua vida. Talvez você já deu errado em várias situações, em várias vezes. Mas eu tô aqui para falar para você que o vaso, ele se estragou nas mãos do oleiro e ele pode refazer. Não é para mim assim vocês, ó casa de Israel, diz o Senhor. Quando o vaso se estraga nas mãos, se estiver nas mãos do oleiro ali, sobre as rodas, trabalhando o vaso, se for nas mãos dele, ele fala, eu não posso refazer de novo, assim como o oleiro. É só você querer, é só eu querer, é só a gente dar a oportunidade para o Senhor fazer aquilo que Ele quer. Você só vai dar certo na sua vida cumprindo o propósito que o Senhor Jesus colocou para que você cumprisse aqui na terra. Você só vai conseguir frutificar. A sua vida só vai caminhar quando você entender que para a sua vida caminhar você vai precisar cumprir aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quando você entra para o reino de Deus através das portas, da porta que é Jesus. Como assim, Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única verdade é Jesus. Quando você entra para o reino, ainda aqui na terra, quando você aceita viver com Deus uma vida nova, quando você passa por esse caminho, essa porta que é Jesus, não tem como, você é marcado. Ali você já não é a mesma pessoa mais. Aqueles desejos antigos, eles não cabem mais na nova vida, porque o Senhor Jesus tem cura, mudança. O Evangelho de Jesus, em todo tempo, nós vamos ver, Deus trabalha no coletivo. Deus quer trazer sobre a sua vida coisas para que você venha refletir essa luz que é Jesus. Para que você venha entregar essa luz que é Jesus. Há uma necessidade que nós venhamos entender que toda vez que você precisa lembrar de onde Jesus tirou você. Você já não é aquele que corre atrás dos seus próprios interesses mais. Quando você passou por essa porta que é Jesus, você não é aquele que busca mais os seus próprios interesses. Você é aquele que, em primeiro lugar, o reino e as demais coisas, elas serão acrescentadas. Quando a palavra de Deus, ela fala, em Mateus 13, 47, que a rede foi lançada e vieram os peixes, bons e ruins, isso nos faz entender que nós precisamos somente pregar a palavra. A separação vai ser feita no grande dia. Nós não estamos aqui para ser fiscal de ninguém. Nós não estamos aqui para fiscalizar a vida de ninguém. Ah, o irmão adorou tantas vezes, ele foi tantos cultos, ele participou de tantos cultos. Não, a palavra de Deus fala que nós temos o quê? Lançar as redes. Essa palavra aqui está nos ensinando. Lança as redes, vão vir os peixes bons e os maus. Mas quem conhece o coração do homem? O Senhor Jesus. É só Ele que conhece. Então como vai ser feita a separação? No último dia Ele vai fazer. Mas enquanto nós ainda estamos aqui, a nossa função é jogar rede. Lança as redes. Não desanima do seu ministério, não desanima da sua vida com Deus, não desanima da sua vida espiritual. Talvez você não está do jeito que você queria hoje, mas você está melhor que ontem. Talvez do jeito que você queria, você ainda não está, mas você está melhor que ontem. E o Senhor Jesus, ele vem para que tudo que você precisa seja sanado e resolvido pelo poder da palavra. É o poder da palavra que nos faz estar aqui pela manhã. É o poder da palavra que nos faz caminhar nesse caminho todas as manhãs. É o poder da palavra que faz eu dividir o meu devocional com você. É o poder da palavra que nos faz estar aqui conectados. Por quê? Porque a rede está sendo lançada. E eu sempre oro, Deus, se alguém passar, que for 5 segundos, que for 1 minuto na live, que seja ao vivo, que seja posteriormente depois, né, quando ela fica salva, que o Senhor Jesus a alcance através da tua palavra, porque tudo é em prol da palavra do Senhor. Não é sobre nós, é sobre Ele, é sempre sobre Ele, nunca sobre nós. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém. Nós somos um povo inflamado, que ao mesmo tempo que está tranquilo, está glorificando, está irado. Nós somos um povo inflamado. Muitas vezes nós deixamos o nosso coração se inflamar.
E você é como eu, carne. Às vezes você tá bem, daí 5 minutos. Bom dia, Viviane, Pai Senhor Jesus. Bom dia, Mabel, Pai Senhor Jesus. Como vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E tinha gente pensando que não é ter live, né? Então nós precisamos o que? Entender a vontade de Deus. O que a palavra vai dizer. O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Não é sobre eu ficar olhando somente o meu ministério. Não é o seu ministério, ele é de Deus. Quando que um ministério cresce? O ministério cresce quando ele é exercido dentro da sua casa em primeiro lugar. A forma para o ministério não é o altar. Você pode estudar, você pode fazer o que for, não é por aí. A forma do ministério é a nossa casa, é a nossa família. Porque é dentro da sua casa que você tem conflitos, que você tem relacionamentos que muitas vezes você não vai compreender a forma que um pensa. Gente, coisa terrível é relacionamento próximo. É bom e no extremo e ao mesmo tempo é muito difícil. É onde você é forjado, é onde você é aperfeiçoado. E não adianta, você pode... eu tenho que falar, o Senhor, o Espírito Santo de Deus fala, a gente tem que falar. Não adianta você querer ser preparado para ir para campo se você não está preparado para trabalhar o ministério dentro da sua casa. Não adianta você querer lançar rede lá fora se você não consegue pregar para sua família. Não é o quanto você estuda, é o quanto você é. Deus não quer saber de quanto de estudo você tem. Isso não impressiona Deus. Meu Deus. O Espírito Santo de Deus está falando, deixa ele falar. O seu estudo não impressiona Deus. Deus não quer que você se perca em 1000 livros estudando. Eu preciso fazer esse curso, isso e aquilo, eu preciso ter oratória. Tudo isso Deus que te dá. Mas a forma do seu ministério é a sua casa, é a sua família. É quando você não tiver mais ao ponto de estar aos berros dando mau testemunho dentro da sua casa. E isso é muito difícil. Não é fácil. A forma para o ministério que você vai ser usado lá fora, se Deus quiser projetar você, Ele vai projetar. Se Deus quiser projetar o seu ministério, o ministério está na mão, é de Deus, não é na minha e não é na sua. O que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele quiser levantar o seu ministério, Ele vai levantar. Mas você gasta tanto tempo, porque eu preciso ser assim, eu preciso falar bem. Não, você precisa ser aquilo que Deus te chamou para ser. Não adianta você estudar e você não viver. Porque quando chega dentro de casa, a realidade é diferente. É aqui dentro que eu sei se eu sou servo ou não. Porque muitas vezes você vai ter que se calar para Deus falar. E se você não tem domínio nem da língua, você quer pregar do lado de fora, deixa Deus te moldar, deixa Deus fazer. E por que a gente não quer? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Ah, não, Senhor, se você não tem o controle, o domínio ainda dentro do seu lar, como você vai querer lá fora? Gente, não há almofadinha macia para pregador da palavra que prega o evangelho. O evangelho, esse que está aqui, que eu estou lendo, não tem almofadinha fofinha, não. Eu não estou dizendo que não tem honra. Tem honra, sim. Ontem eu estive pregando a palavra no Ministério Nova Unção. Eu nunca tinha ido lá. Já fui em várias igrejas, né, mas lá eu não tinha ido. E eu queria muito ir. E aprove ao Senhor, minha amiga, me convidar. Nós não estávamos encontrando uma data. E aprove ao Senhor que ontem foi essa data. E eu cheguei lá, me senti em casa. Fui muito honrada. Para a honra e glória do Senhor. Teve honra? Muita. Mas não é, em primeiro lugar, antes de eu estar no altar lá fora, o altar ele começa aqui dentro. Antes de eu estar em qualquer altar de qualquer igreja, o altar tem que estar erguido para o Senhor aqui dentro da minha vida. Porque não vai adiantar eu pregar do lado de fora, eu montar um personagem para que outras pessoas vejam e eu mesmo saber que eu não sou nada daquilo. Porque o meu travesseiro vai testificar depois. Quando eu deitar no meu travesseiro, eu vou bater de frente comigo, com a verdadeira pessoa que eu sou. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos lançar rede, o Senhor Jesus chamou para a pregação da palavra, te chamou para a pregação do evangelho, sem você querer fiscalizar esse ou aquele, e sem você querer colocar o carro na frente dos bois. Se Jesus chamou você para pregar, vai acontecer. Mas enquanto você quer ficar em evidência, enquanto você quer ficar, mas só para eu cumprir a obra, você tem que... Gente, não.
Para eu cumprir a obra, eu tenho que estar no altar, eu tenho que estar no altar, é que você vai, onde Jesus vai te colocar, é consequência da sua vida íntima com Deus, no dia a dia. Isso aí vai ser inevitável, vai cumprir, uma hora vai acontecer. Eu nunca almejei por isso, nunca quis isso, nunca. Eu sempre falava com Deus na minha pia, né? Eu sempre falo disso, né? Por isso o café é gravado na minha cozinha. A minha cozinha é no meu lugar de muitas vezes, né, trazer os meus conflitos, as minhas guerras diante de Deus ali na minha pia, lavando a minha louça. E hoje eu olho e falo, Jesus, quantas orações que o Senhor já respondeu. A minha sala tem o meu lugar de oração, que eu amo, meu lugarzinho de oração. Mas a minha pia, quantas vezes eu estive na minha pia falando com o Senhor, Deus, essa situação, Senhor. Eu lembro da minha pia muito quando era coisa que eu não estava mais suportando. E eu ia lavando as minhas louças e as lágrimas caindo junto com a água. Até o altar tem um processo. Até você chegar a estar lançando a rede em outras áreas, tem um processo. Lança a rede aí você está, onde você está, no seu bairro, na sua rua, dentro da sua casa. Dentro da sua casa, como que você prega? Com testemunho. Dentro de casa não é com muito falar, não, porque a Bíblia fala isso. Dentro de casa você tem que ter testemunho. Se o seu testemunho for limpo, mais dia menos dia, Deus vai trabalhar. Não adianta. E a gente ficar no meio daquele emaranhado de fios. Bom dia, Priscila, Pai, Senhor Jesus. Naquele emaranhado de fios. Eu quero fazer a obra. Deus não te chamou para fazer nada que ele já não tenha começado e tenha feito. Quando ele fala para lançar a rede, tudo, ele já criou a rede, ele já criou os peixes, ele já fez tudo. Ele só nos dá uma oportunidade de participar daquilo que vai nos levar ao reino dos céus. Ele nos dá uma oportunidade porque por amor. Mas não que ele precise de nós, sem nós. Se eu não for, nossa, não estiver na igreja nesse dia, nossa, se eu não estiver lá, vai ficar faltando isso e aquilo. Não, eu não estou dizendo sobre não ter compromisso, não estou falando sobre isso. Mas muitas vezes nós queremos um lugar de que nós somos indispensáveis. E quem é indispensável é a palavra de Deus. Quando a palavra vai dizer aqui, e quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia. E assentados escolhem os bons, para os cestos e os ruins deitam fora. Ou seja, a rede é lançada. Determinada hora a rede vai vir. Vai trazer todo tipo de peixe. A pregação, a sua vida com Deus, ela vai atrair os bons e vai atrair os maus. Está escrito na palavra. Quando essa palavra também é sobre o joio e o trigo, inclusive ontem eu ministrei sobre essa palavra, quando é sobre o joio e o trigo, fala a mesma coisa. O joio no começo é quando eles começam a crescer e soltar ali os brotinhos, os frutinhos, parece tudo com um com o outro. Mas o joio é vazio, ele é oco, ele não tem nada dentro. E nós muitas vezes ficamos preocupados com que qualidade de peixe vai vir, com que qualidade nós começamos a selecionar. E Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Para salvação. Então lança as redes. Porque Jesus vai lá de encontro a Pedro. Vai lá na praia. Eu vou lá buscar ele. Eu vou lembrar ele de onde eu tirei ele. E vou lembrar ele para que eu chamei. Eu tirei ele de pescador de peixes e eu constituí pescador de homens. Aí você perde aquele ânimo, aquele gás, aquele fôlego para fazer aquilo que você tem que fazer. Jesus vai lá e te lembra. Filho, eu vim buscar você porque eu falei que você é pedra. E as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Olha, eu edifiquei a minha igreja sobre você. Você é um pedacinho da igreja, você é parte do corpo. Ele lembra a gente da promessa que ele nos fez. E há uma necessidade de que o nosso coração esteja totalmente entregue no Senhor. Quando seu coração é entregue, a palavra de Deus, a pregação da palavra, ela expande, ela é natural. Há uma necessidade do nosso coração estar ligado com o Senhor Jesus, não somente na pregação da palavra, mas na hora que ninguém nos vê. Não, quando eu falo, quando você está fazendo algo para alguém, quando você está plantando as sementes do reino na vida de alguém. Não somente nesse momento. Nesse momento e quando você está sozinho com Deus, precisa fluir, né? Rios de águas vivas. Nós precisamos nos entregar ao Senhor na totalidade daquilo que o Senhor deseja para nós. O Senhor Jesus, ele encontra aquilo que muitas vezes nós não vemos dentro do nosso coração.
Esses dias nós falamos aqui, né? Nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo intercede por nós. Ali no momento de nossas fraquezas, é Ele que intercede por nós. Nem você sabe o pecado que tem no seu coração. Porque tem coisas que eu vou orar, falo, Jesus, eu não acredito que estava aqui dentro, não. Jesus, eu não acredito que eu estava pensando num negócio desse, não. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. E não adianta, não tem ninguém super aqui. Eu não escondo falha mesmo, eu falo. Por quê? Porque nós falhamos. Eu não tenho vergonha nenhuma de expor, falar, olha, eu estou num dia mal. Óbvio, você tem que saber que falar, com quem falar. Eu estou num dia mal, porque alguém vai chegar com a palavra e ela vai trazer libertação, ela vai trazer cura na sua vida. Mas enquanto a gente cria uma casca de que nós podemos, nós somos, porque nós conhecemos a palavra. Como assim conhecemos a palavra? Se o Espírito Santo de Deus, se Jesus não abrir o nosso entendimento, nós não conseguimos discernir nenhum versículo da Bíblia. Se o próprio Jesus não nos abrir o entendimento, quem somos nós? Então a busca para lançar essa rede no lugar certo, na hora certa, a rede é a palavra, essa busca ela tem que ser intencional e racional todos os dias. Não é o quanto você estudou, porque na hora ali não vai ser o seu estudo, vai ser o que? O Espírito Santo. E eu sinto muito se eu estou decepcionando alguém falando isso, mas não adianta. Sabe por quê? Eliseu estava lá tomando conta dos bois, Mateus estava lá na coletoria de impostos, Pedro estava pescando. Eu não estou fazendo aqui apologia, você tem que estudar, você não tem que estudar, não é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que Jesus, quando tem um chamado, ele é suficiente, independentemente do quanto você estuda ou não, para que você tenha uma boa oratória ou faça algo. Gente, eu não sei com quem Deus está falando, mas eu tenho certeza que Deus está falando. Bom dia, Ana Paula, Pai, Senhor Jesus. Então nós temos certeza daquilo que Jesus faz na nossa vida. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos entregar diante de Deus. A verdade é essa, não existe outra verdade. Quando Jesus chama, ele capacita, ele honra, ele levanta e ele é o Deus que provê, né? Ele é o Deus que provê. Porque Deus, quando ele fala conosco, ele fala da maneira que nós venhamos entender que é necessário fazer da forma que ele nos falou, né? Eu quero honrar, né? A Ana Paula tá aqui na live. Eu tinha feito uma oração, falado com o Senhor. Falei, Senhor, eu tô precisando de um microfone. Não deu nem tempo de eu ver o preço, né? Vou estar fazendo depois o recebido. Eu quero honrar ela aqui na live, né? O Senhor usou ela e ela não tinha nem como imaginar, né? Ana Paula, Confeitaria Adoçar. E ela entrou em contato e ela fez a doação, né? Pra mim, pro Café com Palavra, do microfone, né? Então, assim, o Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Então, nós temos o quê? Que honrar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, porque só Deus poderia o quê? Ministrar lá no coração dela, tocar lá no coraçãozinho dela o que seria necessário para a obra que ele está fazendo. Quando eu falo que o café é o Senhor que levantou, é do jeito dele. Eu orei ao Senhor, eu não tinha nem pesquisado, nem feito a pesquisa ainda, né? Então eu quero honrar a vida dela aqui. Ela não fez isso por interesse algum, nenhum, ela não precisa disso, né? Mas o Senhor Jesus, ele trouxe através da vida da Ana Paula, né, da Confeitaria Adoçar, Deus trouxe, né, algo para o Café com Palavra, né? E eu quero honrar e glorificar o nome do Senhor através da vida dela. Então, acredito que amanhã eu já estou usando e vai ficar mais tranquilo, porque alguns vídeos que são postados lá na outra rede, eles estavam ficando com volume baixo e tinha algumas pessoas que não estavam conseguindo ouvir. Então, antes de eu entrar na pesquisa para saber o preço, o Senhor já tinha o quê? Providenciado. Então, aquilo é o que eu estou falando aqui. Aquilo que Deus levantou, é Ele que vai cuidar. O seu ministério, se é de Jesus, é Ele que vai cuidar. Agora, quando você começa a falar que o ministério é seu, que o ministério é o meu ministério, você coloca ele até na frente de Jesus, você vai se arrebentar. Porque vai chegar uma hora que o cansaço vai bater fortíssimo. A Bela até falou, né? Rose, eu não sei como você consegue gravar live todo dia. Eu falei, eu também não sei. Eu também não sei. Por quê? Não é o cansaço físico. Cansa? Sim, não é o cansaço físico. Você tem que correr com tudo, igual hoje. Eu não tive condições de entrar cedo. Estamos aqui, ó, 8h12, estamos aqui ainda. Mas o Senhor Jesus tem me sustentado para a honra e para a glória do Senhor. É para a honra e para a glória dele. Aí eu olho e falo, Jesus, de segunda a sexta é só o Senhor mesmo. Mas é porque é o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, a gente não aguentaria.
Se não fosse o Senhor, a gente não aguentaria. Por quê? Todos têm afazeres todos os dias. Na sexta-feira eu tive que sair, né? Fui conferir minha ferritina, fui fazer exame para ver se está tudo certo. Graças a Deus, que a gente tem que se cuidar, né? Fui dar uma olhadinha. Graças a Deus meus exames estão bons. E não pude fazer a live. Eu ia fazer a live que à noite. Até falei, se eu for fazer à noite eu vou avisar aqui. O Senhor falou, não, você vai descansar. E eu estava com esgotamento. E eu não estava percebendo. Eu estava com cansaço extremo. Um cansaço, um peso extremo. E na sexta-feira minha filha estava em casa. Eu cheguei em casa, ela tinha arrumado tudo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Deus falou, você vai descansar. Você precisa descansar. E eu já estava com esgotamento. Tanto na mente, você fala, por causa do café? Não, a nossa vida é uma roda d'água. É demanda de tudo que é jeito todo dia. São coisas para resolver, muita coisa. Tem coisas que o inimigo quer usar para trazer preocupações e eu não estava percebendo. Daí, se você não percebe, aí você vai lá e fica tomando relaxante muscular e não é nada disso, né? Eu só precisava descansar. E tirei a sexta-feira para descansar, para ver que eu sumi daqui das redes. Descansei na segunda, no sexta, descansei no sábado. Ontem também, eu e Jesus, que maravilha. E o Senhor repôs hoje para a glória de Deus, sem cansaço nenhum. Estou aqui fazendo aquilo que o Senhor me chamou. Porque o ministério é dele, a glória é dele, a honra é dele, é para ele. Mas nós somos o quê? Um corpo carnal. Nós precisamos respeitar os nossos limites, porque ninguém é de ferro. Você ainda não é corpo glorificado. E assim sendo, nós precisamos o quê? Cuidar do templo do Espírito Santo. Deus tem falado comigo, às vezes eu não quero falar nada sobre isso, Deus tem falado, fala. Eu estou fazendo na sua vida para você testificar que é necessário. Por quê? Nós vivemos um tempo de correria. Como que você vai lançar a rede, se você vai ter disposição para poder lançar a rede, se você estiver doente, debilitado, né? Elisete está falando, tem que tirar um tempinho, senão os corpos não aguentam. É verdade, a gente que é mulher, a gente quer fazer tudo no mesmo tempo. Né? Eu tenho mania de estar fazendo uma coisa aqui, outra lá fora, sair fazendo outra, e quando eu vejo, né, eu falo, meu Deus, para que isso? Nós precisamos. Você precisa de saúde para você pregar a palavra. Você precisa de saúde para você ser luz na vida de alguém. Você precisa de saúde para você exercer aquilo que Deus te chamou. E nós precisamos tirar um tempo, sim. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Porque na obediência com Deus, a gente não se perde. Então, assim, eu estou aqui honrando a vida dela, porque foi o Senhor. Não tinha como. Bom dia, Santo, Pai Senhor. Não tinha como ela saber a necessidade do café, não tinha como, eu tinha acabado... Tati, eu sou desse jeito, é verdade, Tati. Eu tinha acabado de orar, fazia poucos dias, falei, Senhor, o Café com Palavra está precisando de um microfone, mas o ministério é seu, foi o Senhor que levantou, então eu tô aqui de boa. E aí, antes de eu fazer a pesquisa, e eu corro para lá, corro para cá, para pesquisar preço, ela entra em contato e envia. Então foi quem? Quem que ministrou o coração dela? Falei, Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é fiel demais. Então vamos focar em lançar as nossas redes e não ficar olhando. Ah, mas será qual peixe que vai vir? É Deus que vai separar. No final vai ser separado os peixes bons dos peixes maus. Nós só precisamos o quê? Lançar as redes. Porque Jesus vai lá na praia, atrás de Pedro, né? Quem chegou no final, depois volta a live, ela vai ficar salva. Ele vai lá na praia, atrás de Pedro. Ele fala, olha, você já não é esse mais. Você já não é esse pescador mais. Eu chamei você para pescador de homens. Eu chamei você para pescador de homens. Essa vida de pescador, ela já não te pertence mais. Há uma marca na nossa vida quando nós servimos ao Senhor e ninguém tira de você essa marca. Há uma marca, quando você vai para a presença, Ele marca você de uma forma que ninguém consegue arrancar essa marca de você. Há um brilho do Espírito quando você entrega a sua vida para se relacionar com Deus, que onde você chega, essa luz ela precisa clarear o ambiente. E às vezes você vai lançar as redes só com o seu testemunho. Às vezes você, só com o seu testemunho, só de você chegar naquele ambiente, a luz de Jesus tão presente na sua vida, ela vai clarear as regiões mais escuras onde você pisar. Porque o Senhor Jesus, Ele nos chama de quê? Sal da terra e luz do mundo. Nós falamos aqui sobre a luz do mundo esses dias. Nós falamos sobre a luz do mundo que é Jesus. E esse que é a luz do mundo te faz ser luz também. A luz do mundo é Ele. Mas Ele te chama de quê? De lamparina, de luz. Ninguém acende uma lamparina para colocar embaixo da cama. Ele coloca onde? No velador, para que ela venha clarear o ambiente. Jesus te chamou para lançar redes. Ele chamou você para acreditar que o propósito que Ele colocou sobre a sua vida é um propósito firme. É um propósito sobre o reino de Deus. Há um propósito sobre a sua vida maior do que as coisas terrenas que você precisa.
aquilo que você precisa, o Senhor Jesus vai trazer. O pão de cada dia, Ele vai prover. E muitas vezes não é só o pão, não é só a comida. É o sossego, a segurança, o descanso em Deus. Eu tô falando aqui que eu precisava, eu tava com esgotamento e nem eu sabia. Mas o Senhor Jesus falou, eu tô te colocando para descansar, você precisa descansar. Porque quando o Espírito Santo de Deus vai usar uma pessoa, Ele não usa na totalidade daquilo que Deus quer usar se você não estiver com o seu corpo descansado. Não. Porque nós não temos estrutura para as coisas que Deus faz, porque nós somos carnais, nós estamos num corpo carnal ainda, e Jesus ele é pura glória. Então nós não temos condições de suportar na totalidade o poder de Deus no nosso corpo. E ainda mais se estiver cansado. Então o Senhor Jesus chamou para clarear, ser luz, lançar rede. Esquece da preocupação com que peixe vai vir. A separação quem vai fazer é Jesus. A separação é no último dia, só lança rede. Cumpre aquilo que você precisa cumprir para você lançar a rede da maneira certa, no lugar certo, na hora certa. Às vezes você vai falar assim, Senhor, tá tão complicado para pregar a palavra nos últimos tempos. Não, nós estamos tendo oportunidade. Ah, mas já não se pode falar de santificação, pecado, do Senhor Jesus. Se o seu propósito for pregar o verdadeiro evangelho de Jesus, Ele vai continuar te abrindo portas. Não importa se na fila do banco, na fila da farmácia, na fila do mercado. Você não precisa de um microfone. Microfone, eu falo, você está num lugar em que você vai estar com o microfone na mão, vai ser consequência, vai ser se Deus quiser. Mas uma coisa é certa, Ele já te entregou a rede. Lança ela. Lança a rede. E vão vir os peixes. E o Pai vai fazer a separação. Amém? Nós vamos orar. Nós vamos entregar as nossas causas diante de Deus, né? Eu recebi testemunho de movimentação de papéis, né? Teve uma irmã que mandou mensagem essa semana. Ela falou, Rose, quando você orava por papéis, eu via muito, muito. E o Senhor hoje Ele fala comigo sobre portas de trabalho, portas. Deus quer trazer uma multiplicação. Eu não sei com que você trabalha, mas o Senhor Ele quer trazer uma multiplicação. Tem pessoas aqui que Deus quer trazer uma multiplicação dentro do trabalho. Deus quer abrir portas. E eu continuo falando como eu falei na quinta-feira. O Senhor, eu vejo Deus trabalhando em papéis, causas paradas, em justiça, papéis, coisas que precisam ser movimentadas. Se você crê, você vai receber no nome de Jesus e nós vamos orar. Aquele que crê, né, ele recebe. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Nós o quê? Já ouvimos a palavra. A palavra ela tem o poder de transformação quando nós deixamos. Quando a palavra de Deus entra e transforma, nós conseguimos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus ele vem, ele traz a palavra no nosso coração, nós arrependemos, nós transformamos, a nossa vida é transformada pelo poder da palavra, e quando aquela palavra traz a transformação, nós focamos em Jesus e ali vem as respostas. Amém? Então agora é hora de oração, mas de resposta. Eu não gosto de perder oração não, eu sempre falo isso. Rose, para quem ainda não ouviu falando isso, o que é perder oração? Perder oração é ficar orando, daí você vai orar. Daí a pessoa tá lá, né? Enquanto eu tô falando aqui, você vai se consertando com o Senhor, onde você precisa. A hora que você chegar diante do Pai, você tá sem pendência nenhuma, sem dívida nenhuma. Pai, o Senhor já me perdoou, agora eu posso chegar perto do Senhor para poder pedir. Porque não tem como, né? A gente chegar tudo sujo de qualquer jeito. Não dá, não. E é isso que eu falo, que é perder a oração. Aí eu vou orar, mas e Senhor? Né? Porque tem coisas que vão depender do Senhor. Tem coisas que vão ser uma mágoa que você vai tirar do coração, que Deus vai abrir a porta. Tem coisas que vai ser uma obediência, algo que você vai colocar em prática que Deus vai abrir a porta. Às vezes não é sobre Deus trazer uma multiplicação somente, é sobre você obedecer para Deus trazer aquela multiplicação. Amém? E Deus vai te dar força e coragem para você obedecer ao Senhor naquilo que Ele pede no dia de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco diante do Senhor a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu coloco diante do Senhor tudo que o Senhor tem me confiado nas minhas mãos. Ah, Senhor. O que seria de mim sem a Tua presença? O que seria de mim, Senhor, se não fosse a Tua força? Porque eu, Senhor, eu não tenho nada para oferecer a ninguém, nem a minha casa, nem aos meus filhos. Mas o Senhor tem muito a oferecer. O Senhor tem muito a entregar. E nessa hora eu quero colocar os meus irmãos, Senhor, diante do Senhor. Quero colocar a vida deles diante de Ti. Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, venha tocar, Senhor, em úteros, ovários. Deus, ovários policísticos, que o Senhor venha arrancar, Senhor, Pai, em nome de Jesus, tudo que está ali, meu Pai. Que o Senhor venha fazer uma limpeza.
ovários policísticos, útero, mioma, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha operar um milagre, venha desfazer, Senhor, esses miomas. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Anemia, Senhor, anemia severa, anemia profunda. Toca na corrente sanguínea, traz o equilíbrio, passa uma gota do sangue de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, queda capilar excessiva, Pai. Através da ansiedade, através da depressão. Deus venha curar a ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Deus venha trazer a cura nesta manhã. A palavra do Senhor diz, Pai, que onde houver, Senhor, 2 ou mais, ali o Senhor está. E nós cremos que o Senhor está e ouve, Pai, e nos atende. Obesidade, nós sabemos que a obesidade é uma doença. Deus, que o Senhor venha nos curar por completo. Venha trazer cura, Deus, da obesidade que gera tantas outras doenças, Pai. Deus, em nome de Jesus, cura a mente, Pai. A mente da tua igreja, firma nossa mente no Senhor. Tira todos os embargos, Pai, que Satanás tem tentado colocar sobre a nossa mente. Pai, nós declaramos que a nossa mente é do Senhor. Nós declaramos que a nossa vida é do Senhor. Nós declaramos que nada, nenhuma condenação há para nós que estamos no Senhor Jesus. Cai por terra toda calúnia, toda mentira, toda inveja, Senhor, Pai, toda perseguição, ela cessa em nome de Jesus. Papéis, meu Deus, todos os papéis que estão, Senhor, Pai, parados na justiça, papéis, currículos, meu Senhor Deus, currículos, Pai, que foram enviados. Abre os olhos de quem precisa ver, move o coração de quem precisa, Pai, ler, atende, Pai, as nossas orações, abre portas de emprego, abre novas oportunidades, abre, Senhor, as janelas do céu, abre, Senhor, Pai, o leque da revelação, Pai, câncer, caroço no seio, Pai, cura, Senhor, do câncer, Pai, não importa qual seja, porque o Senhor, Pai, não vê barreiras para isso, traga cura, Pai. Visita, Senhor, o hospital de nossa cidade, visita a nossa cidade, visita nosso estado, a nossa nação. Entra o Senhor com poder, Pai, sobre a nossa nação. Entra, meu Deus, em nome de Jesus, fazendo aquilo que o Senhor, Pai, só o Senhor pode fazer. Nós confiamos em Ti. Nós temos certeza que o que está sendo ligado aqui está sendo ligado lá e resposta nós sabemos que vem. Nós sabemos que vem testemunhos para a glória do nome do Senhor. Visita a Eliane, Pai. Visita, não sei a situação dela no dia de hoje, mas visita a Eliane nessa manhã. Toca, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Toca no nome de Jesus na irmã da Rutileia, Pai. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece. Onde ela estiver, venha o Senhor tocar na vida dela. Toca em nome de Jesus, ó Pai. Toca para trazer libertação, cura, milagre, restauração. Toca na mente, Pai. Quebra cadeias, prisões, meu Senhor. Na vida, Senhor, da tua igreja. Que o Senhor venha abrir portas, cativeiros. Que vidas sejam saradas pelo poder da tua palavra. Assim nós te oramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Deus está tocando na sua irmã, Rutileia. Crê em nome de Jesus. Né? O Senhor está abrindo cativeiros nessa manhã. Eu via o Senhor falava, ora porque eu quero quebrar cativeiros. Eu quero quebrar cativeiros. E se Deus fala, Deus cumpre. Né? Em várias situações o Senhor está se movimentando, né? Você me mostrava porta aberta, eu tenho certeza que vai haver testemunho, certeza, porque fé é colocar o pé sem ter o chão, e eu tenho certeza, porque quem fala comigo é quem? É o Senhor. Então se o Senhor falou ora dessa forma, é porque Ele vai fazer, amém? Nós encerramos aqui, porque já falamos mais de 1 quilo hoje, né? Falei, vou fazer uma live mais curta, porque eu tô começando tarde. Oxe, nossa, vai falar isso com Deus. Deus fala, não, você vai fazer do meu jeito, não do seu jeito. Inclusive, hoje eu estava me preparando e o Espírito Santo de Deus falou, hoje você vai entrar na live mais tarde. E eu não estava entendendo, mas o Senhor estava ali ministrando no meu coração algo. Deus estava ministrando algo no meu coração. E eu olhando o horário, queria entrar mais cedo, Deus falou, não, você vai entrar no meu horário. O café é meu, a live é minha. E o Senhor foi colocando algo no meu coração, né? E eu choro mesmo na live. Eu não tenho vergonha, não me envergonho do poder de Deus. Eu choro mesmo, eu sinto a presença de Deus. Eu desligo aqui. Muitas vezes eu já saio chorando aqui. Porque é uma presença. Que às vezes eu falo, ai, a gente podia estar tudo junto aqui de mãozinha dada orando. Porque é uma presença. Eu não consigo nem expressar. E às vezes eu desligo a câmera, eu já saio, eu já vou pro joelho. Agradecer e glorificar o Senhor, porque só o Senhor, né, nos faz, né,
repousar seguro no Senhor. Só a presença do Senhor faz isso. E nós sabemos, né? Eu falo, compartilha se você puder colocar no seu history, coloca, porque não é quantas pessoas vão ver, não é se vão ver, não é quantas que eu falo, não é, o propósito não é viralizar, é ficar, não, o propósito é almas. E Deus conhece meu coração, Ele sabe disso. O propósito não é se vai atrair pessoas pro meu Instagram, para as outras redes, não é isso, né? Igual Café com Palavra, tá lá no YouTube também. Não é isso. O propósito é se a palavra de Deus ela vai ser lançada, se a rede está sendo lançada. E eu louvo a Deus por isso, porque a presença do Senhor, toda vez que eu abro a live, eu falo, Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Por causa da presença, podia às vezes não ter ninguém, não ter visualização nenhuma. Eu estaria aqui do mesmo jeito, porque é algo que o Senhor colocou no meu coração e eu tenho certeza que é para trazer paz no seu coração juntamente comigo. E eu desejo que todos venham sentir esse gozo, essa alegria, essa paz de espírito, alegria de espírito que eu estou sentindo aqui agora. O desejo do meu coração é que Ele te alcance hoje, Ele leve no seu coração essa plena paz de espírito. E não depende de situações. Pai, Senhor, Shirley, a Shirley é minha sobrinha, um amor. Eu desejo, do fundo do meu coração, que a paz do Senhor ela te alcance. A paz que excede todo entendimento, ela te abrace no dia de hoje. Não importa a situação que você estiver passando. O Senhor Jesus está aí te dando força, irmã Elsa. Ele está te dando força até que Ele faça o que precisa fazer dentro daquilo que Ele quer. O Senhor Jesus vai te sustentar. Você é valorosa de Jesus e Ele cuida de você. Amém? Gente, até amanhã, se assim Jesus permitir. Fiquem com Deus e assim eu encerro aqui em nome de Jesus. Se ficou alguém que eu não cumprimentei, não vi entrar e não dei bom dia, né? Que Jesus te abençoe. E a paz, Viviane, meninas, fica com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã. A paz, Sam.